Glória a Deus. Obrigado. Depois eu vou fazer a minha apresentação, mas antes eu quero que vocês abrem a Bíblia e vocês de casa também. O que eu vou falar aqui é muito sério. Eu conversei com o Senhor durante 2 semanas e por coincidência, hoje é 7 de abril, número 7 da perfeição. Então vamos ler aqui, 2 Samuel 23, versos 8. Diz assim a palavra do Senhor: esses são os nomes dos valentões de Davi. Teve Josebede, Besibete, filho de Taquimone, o principal no capitões, e era ladino em Zita, e que ocupava, e que o supera, opuseram os 800 e feriu tudo de uma só vez. E depois dele, Eliézer, filho de Dodó, filho de Armoni, entre os 3 valentões que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, e que ali se ajuntaram a peleja, e quando Israel aos homens subiram. E este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar na mão pesada a espada. Naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente tomar o despojo. E depois dele, Samar, filho de Age, e o aramita, quando os filisteus se juntaram a uma multidão onde havia um pedaço de terra, criou cheio de sentidas, e o povo ficara diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo na série de Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampou no vale do rio Refaim. Davi estava sendo então num lugar forte da guarnição dos filisteus, estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera de beber água da cisterna de Belém, está junto à porta. Então aqueles 3 valentões romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água das cisternas do Belém, que está junto à porta, e a tomaram e os trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou perante ao Senhor e disse: guardar-me o Senhor, que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de sua vida? De maneira que eu não quis beber. Isto fizeram aqueles dos 3 valentões. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e era a cabeça dos 3, e esses alcançou uma lança contra os 300 e os feriu, e tinha um nome entre os 3. A palavra do Senhor aqui diz que nós temos que estar firme na presença de Deus. A gente vê que um batalhão de exército de Davi, eles estão tudo unidos numa só fé. Mesma coisa nós vamos se unir as nossas fé em oração. Aqui na verdade era uma batalha com sua espada na mão. Na época quando eles lutavam contra os filisteus, que eram contra o nosso Deus de Israel, Criador do céu e da terra. Embaixo desse solo corria água na terra. Tinha plantação, caía chuva.
quantas coisas passaram. E nós, unidos tudo junto em oração, essa é a nossa luta. A luta que o pastor tinha falado a respeito disso, com todas as diversidades que a gente tem que passar. No dia de hoje, no campo de batalha contra o medo, temos uma batalha psicológica com dificuldade, opressão de dívida, frustrações, depressão, perseguição, e outras provações que a gente tem que passar por isso. Todo mundo tem que passar. Independente de fé ou não, todo mundo tem que passar. Mas Jesus já deixou bem claro que lá em Mateus, no capítulo 10, 34, ele diz: eu não vim trazer a paz à terra. Temos aí a perseguição de guerra, terremoto, maremoto, pandemia e tal. Ele diz que não vem trazer a paz. Nós estamos vivendo no meio da perseguição. Mas quando ele diz assim, a espada, o que é a espada? É a palavra dele. A minha palavra, ele mesmo disse. Está aqui. Pega a tua Bíblia, abre, leia. Ele está dizendo tudo o que a verdade, a palavra do Senhor diz. Desde Gênesis até o Apocalipse, são verdades, não é metáfora, são histórias verdadeiras. Aliás, eu faço curso de teologia e sei o que é pregar a palavra de Deus. Eu não estou acima de ninguém. Pregador não é profissão, é trazer a mensagem do Senhor. Essa que é a verdade. É muito fácil em se arrumar, ser mais do que os outros. É muito fácil. Irmão. Difícil é você se enxergar abaixo dessa terra, desse piso cheio de terra, onde escorria água antigamente. É difícil você perceber isso, porque o mundo está crescendo. Nós estamos quase chegando perto do milênio a mais. A diferença dos antigos que nós percebemos. Eu vou citar aqui umas palavras interessantes, irmão. A Bíblia não diz o histórico verdadeiro desses guerreiros. Eu acho interessante que esse cidadão aqui, José Mesabete, enfrentou sozinho 800 filisteus. Pensa um camarada desse, e Deus usou porque ele tinha uma fé. Aquela espada grudou na mão dele, porque ele tinha fé em Deus. Assim é a nossa fé. Não é a espada, é a palavra dele. É a espada. Jesus já falou isso. Eu vim trazer a espada. E esse homem, na época, quando ele lutou sozinho, o cara parece um unificador lá. Sozinho. Nós também podemos fazer isso? Sozinho? Não. Temos que unir porque nós somos família de Cristo. Essa que é a verdade, irmão. Eliezer, por exemplo, estava posicionado para tomar o despojo. Despojo aqui significa tomar os bens, os materiais deles, que pertenciam ao povo de Israel. Sama defendeu o campo de suprimento. Lentilha significa plantação de colheita, grão, trigo e tal. Ele estava ali defendendo seu país. Agora, irmãos, a gente olha aqui a luta. Presta atenção, eu vou dizer uma coisa aqui bem séria. Os irmãos já sabem que hoje é dia 7 de abril, dia da perfeição, o número da perfeição.
E você vai ver agora em casa também. Já foi falado. Quer ver? Dia 7 de outubro de 2023. E hoje é dia 7 de abril de 2024. Adivinha o que aconteceu nessa data? Preciso você ir na internet. Aqui está dizendo 30. E aí na internet? Vai ser? Israel estava em guerra contra Hamas. Lembra? Dia 7 de outubro. Só que antes disso, a Record e a Band não mostrou. A Globo, aliás, a Record e a Band mostrou, mas a Globo não. Primeiro-ministro Benjamin disse assim: vocês pegaram a nossa família, agora eu vou pegar vocês. Adivinha o que aconteceu? 15 soldados israelitas vão lá sozinhos, 15, e mataram 150 terroristas. E recuperaram 250 reféns de Israel. Agora eu pergunto: são os mesmos soldados? São as mesmas? Não. A mesma fé, a mesma oração. Olha que coincidência. A profecia se cumprindo e tem muita gente que não está vendo o que está acontecendo. E eu fico de olho, irmãos, eu não penso ser famoso com esse negócio de se vangloriar, se aparecer. É frescura, é bobeira, bobagem. Nós temos que unir, família. Ninguém vai ficar sozinho. Ninguém pode ficar sozinho porque Jesus uniu. Jesus vai. É por isso que a Bíblia diz, né? Nós somos a noiva de Cristo. Cristo é a cabeça. E eu vou citar aqui um texto da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante também. Os soldados que têm fé em Deus, ele tem a sua proeza, resistência, segurança, habilidade. Eles enfrentaram gigantes, feras na época. Olha só o que diz lá em Efésios, no capítulo 6, 12, 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Firme está querendo dizer assim, todo mundo junto, numa oração. Orar um pelo outro, independente da classe social. Está aí, porém, está escrito: tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Olha que coisa interessante. E o calçado com os pés na preparação do Evangelho, que é a palavra de Deus. A palavra da paz, o Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual poderei apagar todos os dardos afrumados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E agora vem a última frase interessante. A espada do Espírito. O que é isso? É a palavra de Deus. Espada. Que coisa interessante. O próprio Jesus falou isso. Tem outro aqui em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais penetrante do que a espada. Alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma. Essa alma que nós temos aqui, irmão, pertence a Deus. A alma que nós temos é ouro para Deus. A nossa pele, a nossa carne, não vira pó, não é nada. Mas a alma é ouro para Deus. E o Espírito, segundo o Hebreu diz, volta para o Senhor. Nós sempre, todo mundo tem um Espírito. Mas quando parte para o reino, o Senhor Espírito volta para Deus. Está lá em Hebreus.
mas a alma pertence a Deus. A divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus, ela é verdadeira. Está lá em Colossenses, capítulo 2, que diz assim, capítulo 2, verso 14, havendo arriscado as servas que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual que era contrário, e tirou no meio de nós, foi cravado na cruz. Jesus Cristo levou tudo. Todas as dores de vocês e minha. Eu fico imaginando ele lá na cruz. Está passando um filme aqui na minha cabeça, tanta coisa que a gente passa. Perseguição. Todos eles estão aqui, eu e você de casa, que amamos o Senhor Jesus Cristo, nós não vamos desistir. Porque ele levou tudo lá. As nossas coisas de errado que nós tivemos, porque eu não sabia. Essa igreja católica, por exemplo, fala tanta coisa absurda e não diz a verdade da palavra de Deus. Esconde os olhos, esconde o ouvido, a boca, mas não diz. A palavra de Deus é aberta, o próprio Jesus disse. E muitas vezes passa a palavra dele. E olha só, a espada de dois gumes. Não parece a ponta? De gumes? A Bíblia aberta? Não é necessário fechar a Bíblia. É parecida aqui, ó. Espada de dois gumes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Está vendo? A ponta da espada, ela tem que ser aberta. Em casa, pega a tua Bíblia e deixa a Bíblia aberta. De joelho, ora antes de dormir. Fala com o Senhor. Amanhã cedo tu levanta e diz: bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Porque os dias vão passando. Nós não sabemos o dia da manhã que poderá haver um arrebatamento da igreja. Nós não sabemos. E pelo que eu entendo na palavra do Senhor, pelo que eu estou entendendo a humanidade aqui, são poucas pessoas que serão arrebatadas. Muitos vão perder. Quantas almas aí fora precisam da palavra de Deus? E nós estamos aqui firmes, orando, conversando uns aos outros. Somos irmãos em Cristo. Nós não somos perfeitos. Perfeito é Jesus Cristo. A palavra de Deus é importante, irmão. A gente ler, estudar, meditar, conversar com o Senhor. Eu fico muito feliz pela primeira vez numa igreja que não é minha. Eu vou pedir perdão para vocês em casa, que eu não gosto de mostrar, expor a minha vida como família, tá? Isso aqui é diferente.